Hola, soy William Cardoso y hoy hablaremos de la importancia de imparare nuove lingue. Además, te daré un par de consejos para que lo puedas aprender de manera fácil y sencilla. Maybe you will like this video. Eu comecei a minha trajetória aprendendo idiomas lá atrás no meu ensino médio. A primeira língua que eu comecei a aprender foi o inglês, por mais que não era uma língua que eu gostasse muito, mas eu entendia a importância de conhecer uma nova língua, uma segunda língua, tanto para minha vida pessoal quanto para minha vida profissional futuro. O inglês eu comecei a aprender numa escola de idiomas, como a maior parte de nós faz quando quer aprender um idioma. Fiz um curso de aproximadamente 4 anos justamente para conseguir me sentir confortável por se caso eu precisasse utilizar o idioma por algum motivo e depois não pude continuar o curso. Depois eu me mudei para a Argentina e lá eu tive que enfrentar uma nova metodologia de aprendizagem de idiomas, que foi não ir a aulas de espanhol e aprender na marra, aprender na prática, porque eu tinha me mudado para um país que eu não conhecia absolutamente ninguém que falava português e tive que aprender o espanhol para poder me virar. Há mais ou menos um ano atrás eu comecei uma nova metodologia, uma nova jornada por um novo idioma, que é o italiano, como vocês devem ter notado no início desse vídeo. E justamente alguns meses atrás eu comecei a fazer um curso online para aprimorar o pouco italiano que eu sabia e poder melhorar questões relacionadas à gramática, à compreensão de texto e tudo mais. E justamente como eu passei por essas 3 metodologias de aprender em escola, aprender em curso online e aprender na prática, eu tomei o atrevimento de fazer uma lista com 5 pontos que podem ajudar você a aprender um novo idioma, seja o espanhol, seja qualquer outro, obviamente. O primeiro deles é entender as suas motivações e os prazos que você tem. Se você está aprendendo um idioma porque você vai se mudar para aquele país ou porque você simplesmente gosta daquele idioma e quer aprender, para justamente poder planificar em quanto tempo você vai aprender. Por exemplo, você quer ir estudar na Argentina em 2022, por exemplo. Você tem basicamente 1 ano para aprender o idioma e assim você consegue planificar qual é a melhor metodologia para você aprender o idioma nesse momento. Obviamente, como eu sempre digo, aprender na prática é o modo mais rápido de você fazer, mas geralmente é o mais traumático também. Então é sempre importante que você possa ir com uma certa base e por isso planificar bem o seu aprendizado. O segundo ponto é justamente entender que você precisa ser persistente e insistir justamente na aprendizagem. Principalmente se você está aprendendo um idioma que você já tem algum pouco conhecimento, como o inglês, o espanhol, porque é muito comum de que quando a gente começa a aprender um idioma, de que a gente sinta de que a gente não está evoluindo, de que a gente precisa justamente agilizar, de que a gente não está saindo do mesmo lugar. E isso é extremamente normal. O terceiro ponto é lidar com a insegurança, porque como eu falei no primeiro ponto, você vai fazer um curso porque vai se mudar para o país que fala aquele idioma ou vai fazer uma viagem de um certo tempo para aquele país, você vai estudar, vai se sentir extremamente confortável consigo mesmo com aquele idioma, mas vai chegar na hora de pôr em prática o que você aprendeu e muito provavelmente você vai travar. Você não vai se sentir seguro para expressar tudo que você aprendeu durante, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos de curso ou 6 meses se você fez um curso intensivo. Isso é extremamente normal, mas se permita errar. Porque justamente quando a gente se permite errar, a gente corrige aqueles problemas que a gente tem sobre questões gramaticais, sobre o uso correto de certos verbos e do vocabulário do lugar. Outro ponto muito importante também é entender de que o aprendizado ele é contínuo. Se você for para uma aula de inglês, espanhol, francês, italiano, uma vez por semana, de 1 hora, 1 hora e meia, você provavelmente vai demorar muito para aprender, se aprender alguma coisa daquele idioma. É muito importante que você utilize outras ferramentas que não são necessariamente educativas para poder aprender. Em paralelo com essas aulas que você está tendo, ou com os livros que você comprou, ou com o curso online que você comprou, seja escutando música, podcast, assistindo filmes, séries, ou até mesmo assistindo canais de televisão que transmitem pela internet. Porque inicialmente você não vai entender absolutamente nada do que aquelas pessoas estão falando. Mas em paralelo com as aulas que você está tendo e com a sua atenção naquele conteúdo que você está consumindo, você vai começar a entender a estrutura das frases, o significado delas. Dessa maneira você entende modismos. Além disso, os principais tempos verbais que são utilizados, as principais expressões, porque muitas vezes a gente não consegue traduzir literalmente tudo que a gente quer dizer em português para outro idioma. E por isso é importante a gente entender essa prática não tradicional, digamos. E quinto e último ponto é conseguir entender os nossos limites, porque é muito comum quando a gente quer aprender um idioma, a gente pesquisar e ver cursos dizendo aprenda inglês em 18 meses, aprenda espanhol, francês, italiano em 6 meses, em 12 meses. Mas é muito difícil a gente utilizar a métrica de outra pessoa para entender os nossos processos e quanto tempo a gente vai demorar para aprender algo. Porque o seu processo de aprendizagem ele é único, você pode ter mais ou menos dificuldade para aprender um idioma,
A sua dedicação pode ser maior ou menor, não porque você não queira, mas talvez porque você tem que se dedicar muito ao seu trabalho, à sua casa, à sua família, à faculdade, enfim, inúmeras questões, e por isso o seu processo vai ser um pouco diferente, vai demorar um pouco mais. Lembra que lá no primeiro ponto eu falei sobre planificação? Entenda de que essa planificação ela tem que ser flexível, porque se você se propõe a aprender espanhol, por exemplo, em 6 meses e na metade desse percurso você não está conseguindo lidar com o idioma, entenda de que está tudo bem se você aprender em 9 meses, em 12 meses, em 1 ano e meio. E outro ponto muito importante que justamente está vinculado com o ponto de se permitir as correções das pessoas que estão tentando te ajudar. Quando você começa a aprender um idioma, é muito comum de que você tenha sotaque naquele idioma que você está aprendendo. Isso é simplesmente pelo fato de que você está transferindo toda a fonética da língua portuguesa para a língua do idioma que você está aprendendo. Muitas pessoas podem até achar engraçado de que você justamente fale com muito sotaque, mas isso todo mundo faz. Quando aprende inglês, francês, italiano, espanhol, você vai falar com sotaque, porque você não sabe exatamente quais são os fonemas que se usam ou que não se usam. É só com o passar do tempo que você vai aprimorar também a sua fonética. Despreocupe-se com sotaque, despreocupe-se se você vai errar, as pessoas vão te corrigir e isso vai fortalecer o seu aprendizado naquele idioma. O importante é você se fazer entender, sempre, obviamente, utilizando todas as ferramentas que você tiver, utilizando a ajuda das pessoas que estão justamente para colaborar no seu processo e tratando de aperfeiçoar cada vez mais o aprendizado do seu idioma. Aqui embaixo, muito provavelmente, vocês vão encontrar alguns podcasts e algumas informações também vinculadas com respeito à aprendizagem de idiomas que vão fortalecer você que está querendo aprender, nesse caso particular, espanhol, para que você possa ir melhorando a sua audição, a sua interpretação sobre o idioma espanhol aqui embaixo no box de descrição. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que está aprendendo um idioma, não necessariamente espanhol, qualquer um deles, e talvez se sinta meio frustrado. E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos aqui no canal. Até mais, tchau, tchau!